Imagina experimentar uma conexão profunda com o Espírito Santo todos os dias da tua vida. Estás interessado em descobrir como atrair essa presença divina e experimentar uma guia celestial, paz interior e fortaleza espiritual que te acompanhem em cada passo que dás. Revelaremos hábitos específicos que podem transformar a tua relação espiritual, permitindo-te viver com um sentido de propósito e tranquilidade que talvez nunca antes havias sentido. Não deixes passar esta oportunidade única de enriquecer a tua vida espiritual e sentir a presença do Espírito Santo de maneira mais intensa e significativa. Descobrirás hábitos poderosos que não só fortalecerão a tua conexão com Deus, mas também te capacitarão para viver uma vida repleta de propósito e serenidade. Desde a prática da oração constante até a leitura diária da Bíblia, ensinar-te-emos como ações simples podem abrir as portas à poderosa ação do Espírito Santo na tua vida. Não percas esta oportunidade de enriquecer a tua jornada espiritual e experimentar mudanças profundas. Antes de começarmos com o nosso vídeo, convido-te a unir-te à nossa comunidade. Inscreve-te no nosso canal e dá um like se sentes o chamado a aprofundar a tua conexão com o Espírito Santo. Deixa um comentário com as palavras Espírito Santo, vem a mim, e compartilha o teu desejo de te aproximares mais. O teu apoio é essencial para que possamos continuar difundindo a palavra de Deus e alcançar mais crentes como tu, que buscam uma relação profunda com o Espírito Santo. Vamos começar e que o Espírito toque a tua vida enquanto vais vendo este vídeo até o final. Primeiro, oração constante. A oração é a pedra angular de uma vida espiritual vibrante. É uma conversação contínua e profunda com Deus, onde derramamos o nosso coração e escutamos a sua voz. Jesus mesmo nos ensinou a importância da oração constante em Lucas 18:1, onde diz: Jesus contou-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Este versículo nos lembra que a oração não é só para momentos de necessidade ou crise, mas um hábito diário que sustenta a nossa fé. A oração constante é como o oxigênio para a alma. Ao orar regularmente, mantemo-nos conectados com a fonte de toda a sabedoria e poder, Deus. Este hábito nos ajuda a desenvolver uma relação íntima com Ele, permitindo que o seu Espírito Santo flua livremente nas nossas vidas. Através da oração, não só apresentamos as nossas petições, mas também nos alinhamos com a vontade de Deus, buscando a sua guia em cada decisão e circunstância. A oração constante não requer longas horas nem palavras complicadas. É mais sobre a qualidade e a sinceridade do que sobre a quantidade. Podes orar em qualquer lugar e a qualquer momento, enquanto conduzes, antes de tomar decisões importantes ou simplesmente agradecendo pelas bênçãos diárias. Ao fazer da oração uma parte integral do teu dia, crias um espaço contínuo para que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Este hábito também fortalece a nossa resistência espiritual. Vivemos num mundo cheio de distrações e desafios, e a oração constante nos proporciona a paz e a fortaleza necessárias para enfrentar qualquer situação. Quando oramos constantemente, não só mantemos uma atitude de gratidão, mas também nos preparamos para escutar a voz de Deus. Mesmo em meio ao ruído e à confusão, a oração constante nos transforma. Quanto mais oramos, mais as nossas prioridades, desejos e pensamentos começam a alinhar-se com os de Deus. Tornamo-nos mais sensíveis às necessidades dos outros e mais dispostos a agir com compaixão e amor. A oração nos molda, fazendo com que os nossos corações sejam mais receptivos ao Espírito Santo e mais conformes à imagem de Cristo. Portanto, faz da oração uma prática diária e incessante. Não te desanimes se no início te parecer difícil.
Como qualquer outro hábito, fortalece-se com o tempo e a prática. Com cada oração, aproximas-te mais de Deus e permites que o seu Espírito Santo more em ti, guiando cada passo do teu caminho. Se ainda não te inscreveste, agradecemos que te inscrevas neste canal. Em um mundo cheio de ruído e distrações, encontrar momentos para a oração pode parecer um desafio. No entanto, no Evangelho de Lucas, apresenta-se-nos uma promessa que tem o poder de transformar as nossas vidas. Em Lucas 11:13 diz: "Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem." Esta simples declaração encerra uma verdade profunda e vital para o crente. A oração não é só um ato de fé, mas uma chave que abre as portas ao poder transformador do Espírito Santo. Imagina um pai terreno que sempre busca o melhor para os seus filhos, apesar das suas imperfeições. Esse pai esforça-se por dar-lhes o que necessitam. Agora, eleva essa imagem a um nível divino. Deus, o nosso Pai Celestial, é perfeito em amor e generosidade. Ele não só deseja o melhor para nós, mas está disposto a dar-nos o presente mais valioso de todos, o seu Espírito Santo. Mas há uma condição simples e direta: devemos pedi-lo. Por que pedir é tão importante? A oração é mais do que uma petição, é um ato de humildade e dependência. Ao orar, reconhecemos que não podemos fazer tudo por nossa conta. Admitimos que necessitamos da guia, da sabedoria e do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Esta atitude de humildade é precisamente o que Deus busca em nós. Ele não está interessado na nossa autossuficiência, mas na nossa disposição para buscar a sua ajuda. E quando o fazemos, a sua resposta é clara: pedi e recebereis. Quando pedimos e recebemos o Espírito Santo, não recebemos só consolo ou paz. Recebemos poder. Poder para superar desafios, poder para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e poder para impactar aqueles que nos rodeiam. A promessa de Lucas 11:13 não é só para alguns, é para todos os que se atrevem a pedir. É um chamado a fazer da oração um hábito diário, um espaço sagrado onde pedimos, escutamos e recebemos do Pai Celestial. Não se trata de um ritual, mas de uma conexão viva e dinâmica com o Criador do Universo. Permanece atento e que o Espírito Santo te fale através do próximo hábito fundamental. Segundo, leitura e meditação na Palavra de Deus. A Bíblia é muito mais do que um livro antigo. É a viva e poderosa Palavra de Deus, um recurso inesgotável de sabedoria, consolo e guia para as nossas vidas. Em Hebreus 4:12, disse: "Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes." Este versículo sublinha que a palavra não é só um texto para ler, mas uma força ativa que pode transformar profundamente as nossas vidas. A leitura e meditação na Palavra de Deus é como alimentar-se do pão mais nutritivo e reconfortante. Num mundo cheio de vozes contraditórias e mensagens confusas, necessitamos de uma fonte de verdade inabalável que nos guie em cada passo que damos. A Bíblia é essa fonte. Ao ler e meditar nas suas ensinanças, encontras respostas às perguntas mais profundas do teu coração e direção para cada aspecto da tua vida. Talvez te tenhas sentido perdido ou sem rumo em algum momento, buscando respostas em lugares errados ou enfrentando decisões que parecem avassaladoras. Nesses momentos, a Palavra de Deus é o farol que ilumina o teu caminho, não importa quão escuro seja o ambiente. A luz das Escrituras está sempre disponível para te guiar. A meditação na palavra não é só ler superficialmente, mas refletir profundamente sobre o que Deus está dizendo, aplicando essas verdades à tua vida diária. Imagina iniciar o teu dia não com preocupações ou distrações, mas com a calma e a certeza que provém de um momento de meditação na palavra.
Ao fazê-lo, permites que Deus fale diretamente ao teu coração, preparando-te para enfrentar o que vier com uma perspectiva divina. A leitura diária da Bíblia torna-se uma conversação contínua com Deus, onde te enches da sua sabedoria, te fortaleces na sua verdade e encontras paz na sua promessa de estar sempre contigo. Muitos de nós já experimentamos dias em que parece que o caos e o estresse nos rodeiam. Nesses momentos, abrir a Bíblia e mergulhar nas suas palavras pode ser como encontrar um oásis no meio do deserto. As Escrituras têm o poder de acalmar a tempestade dentro de nós, lembrando-nos de que Deus está no controle e de que as suas promessas são fiéis. A meditação também te ajuda a internalizar as verdades bíblicas, de modo que não só as conheces, mas vivem em ti. Quando enfrentas desafios, essas palavras vêm à tua mente como um lembrete de que não estás só e de que Deus já providenciou tudo o que necessitas. Cada versículo, cada passagem é uma oportunidade para crescer espiritualmente e para permitir que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. A Bíblia não é só um manual para viver, é uma carta de amor de Deus para ti. Ao dedicar tempo à sua leitura e meditação, estás respondendo a esse amor, cultivando uma relação mais profunda com Ele. E nessa relação encontras propósito, paz e a guia que tanto anseias. Portanto, não deixes que a Bíblia seja um livro que só se abre aos domingos. Faz dela parte da tua vida diária. Mergulha nas suas páginas com a expectativa de que Deus te falará, te ensinará e te transformará. Permite que a palavra de Deus seja a âncora da tua alma, a fonte da tua sabedoria e o reflexo do seu amor na tua vida diária. Em um mundo onde a espiritualidade é muitas vezes buscada em lugares distantes das fontes tradicionais, é fácil esquecer o poder transformador que se encontra num lugar acessível a todos: a Bíblia. Jesus, em João 14:26, deixa-nos uma promessa que tem o potencial de mudar radicalmente a nossa relação com Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Este versículo não é só uma promessa, é um convite a descobrir a importância vital da palavra de Deus nas nossas vidas diárias. Por que é crucial a leitura da Bíblia? Porque é através da leitura e meditação nas Escrituras que o Espírito Santo encontra um terreno fértil para agir em nós. Jesus mesmo nos assegura que o Espírito Santo tem a tarefa de nos ensinar e de nos fazer lembrar das palavras de Cristo. Mas, para que isso ocorra, devemos conhecer essas palavras, devemos empapar-nos delas. A Bíblia não é simplesmente um livro antigo, é a viva palavra de Deus. E ao lê-la, abrimos os nossos corações e mentes ao ensino do Espírito Santo. É na leitura diligente da Escritura que encontramos a guia divina para as nossas vidas, e é aí que o Espírito Santo opera com maior clareza. Por que é crucial a leitura da Bíblia? Cada vez que abrimos a Bíblia, estamos convidando o Espírito Santo à nossa compreensão, a ensinar-nos o que necessitamos saber e a lembrar-nos do que já aprendemos. Este processo não só nos edifica espiritualmente, mas também nos prepara para enfrentar os desafios diários com a sabedoria de Deus. Sem a palavra, estamos navegando na escuridão. Com a palavra, o Espírito Santo torna-se o nosso farol, guiando-nos pelo caminho da verdade. O Espírito Santo e a Bíblia trabalham em perfeita harmonia. Enquanto lemos, o Espírito Santo age como o nosso mestre pessoal, revelando, digerir e aplicar esse alimento. Este versículo de João 14:26 convida-nos a tomar a sério a leitura da Bíblia, não como uma obrigação religiosa, mas como um encontro diário com Deus através do seu Espírito.
Cada página das Escrituras é uma oportunidade para escutar a voz de Deus, para sermos ensinados, corrigidos e consolados pelo Espírito Santo. É um chamado a não deixar que a Bíblia acumule pó numa estante, mas a fazer da sua leitura uma prática regular e essencial. Se procuras atrair o Espírito Santo, começa por abrir a tua Bíblia. Lê com um coração disposto e deixa que o Espírito Santo faça a sua obra em ti. Ele te lembrará das palavras de Jesus. Ensinar-te-á o que necessitas saber e guiar-te-á em cada passo da tua vida. A promessa é clara: o Espírito Santo está pronto para agir. Mas primeiro devemos estar dispostos a escutar, e a maneira mais direta de fazê-lo é através da palavra de Deus. Convido-te a seguir aprofundando nestas ensinanças transformadoras. Inscreve-te no nosso canal e acompanha-nos nesta jornada de fé, esperança e sabedoria. Não só receberás conteúdo que enriquecerá a tua vida, mas também farás parte de uma comunidade que busca crescer e caminhar de mãos dadas com Deus. Terceiro, obediência à vontade de Deus. A obediência à vontade de Deus é uma das expressões mais puras da nossa fé e amor por Ele. Em João 14:15, Jesus diz: "Se me amais, guardai os meus mandamentos." Este versículo ressalta uma verdade fundamental. A obediência não é uma carga, mas uma manifestação do nosso amor e compromisso com Deus. Obedecer a Deus pode parecer um desafio, especialmente num mundo onde as vozes externas nos empurram em diferentes direções. No entanto, a obediência à vontade de Deus não é só uma opção, é o caminho para uma vida plena, cheia de propósito e paz. É uma forma de nos alinharmos com o plano perfeito que Deus tem para nós. Um plano que sempre busca o nosso bem, mesmo quando não o entendemos completamente no momento. Todos enfrentamos situações onde seguir a vontade de Deus parece difícil, onde os nossos próprios desejos e os conselhos do mundo nos levam por um caminho diferente. Talvez te tenhas encontrado numa encruzilhada, sem saber se segues o que sabes que Deus te está pedindo, porque parece que o caminho mais fácil ou mais popular é outro. Nesses momentos, é crucial lembrar que a obediência a Deus é a chave que abre as portas da sua bênção. Obedecer a Deus muitas vezes significa tomar decisões que não são populares ou que desafiam a lógica humana. Pode significar escolher a integridade sobre o compromisso, a verdade sobre a conveniência ou a fé sobre o medo. Mas, em cada um desses casos, a obediência traz consigo uma recompensa que supera qualquer sacrifício. A cercania com Deus, a paz que ultrapassa todo o entendimento e a satisfação de saber que estamos no centro da sua vontade. É fácil obedecer quando as coisas correm bem ou quando as instruções de Deus coincidem com os nossos desejos. Mas o que acontece quando obedecer significa renunciar a algo que valorizamos ou quando nos leva a um caminho que parece incerto ou difícil? Nesses momentos, a verdadeira fé entra em jogo. A obediência desafia-nos a confiar em Deus, a crer que os seus caminhos são mais altos que os nossos e que o seu amor por nós nunca falha. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que obedeceram a Deus em circunstâncias difíceis e foram testemunhas da sua fidelidade de maneiras extraordinárias. Desde Abraão, disposto a sacrificar o seu filho, até Moisés, guiando Israel através do Mar Vermelho, vemos que a obediência a Deus sempre leva a resultados além da nossa imaginação. Deus compensa a obediência não só com bênçãos materiais, mas com uma maior revelação da sua presença e propósito nas nossas vidas. A obediência também tem um efeito transformador no nosso caráter. Molda-nos à imagem de Cristo, que foi obediente até a morte, e ensina-nos a depender completamente de Deus. Cada ato de obediência é um passo mais para uma vida de santidade e comunhão com Ele. À medida que obedecemos, a nossa fé fortalece-se,
O nosso espírito alinha-se com o de Deus e a nossa vida torna-se um reflexo do seu amor e graça. A pergunta que muitos se fazem é: como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, oferece-nos uma resposta poderosa que não só nos guia, mas também nos abre a porta à obra transformadora do Espírito Santo nas nossas vidas. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo não é só um conselho, é um chamado urgente a uma vida de transformação contínua, uma vida que busca e cumpre a vontade de Deus em tudo. É nesta busca que o Espírito Santo encontra um coração disposto a ser guiado e empoderado. Vivemos numa era que nos pressiona constantemente para nos conformarmos aos seus valores, aos seus padrões, às suas formas de pensar. Mas a palavra de Deus chama-nos a uma postura radicalmente diferente. Paulo insta-nos a não nos conformarmos com este mundo, a não nos deixarmos levar pela corrente, mas a buscar uma transformação profunda. Esta transformação começa na nossa mente, na renovação do nosso entendimento, e é aqui que o Espírito Santo desempenha um papel crucial. Quando buscamos fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo age em nós, renovando a nossa mente, ajudando-nos a discernir o que é verdadeiramente bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. Para muitos, a vontade de Deus pode parecer um mistério, algo difícil de entender ou alcançar. Mas Paulo revela-nos que esta vontade torna-se clara quando permitimos que as nossas mentes sejam renovadas pelo Espírito Santo. Esta renovação não é uma mudança superficial, é uma mudança profunda na nossa maneira de pensar, nas nossas prioridades e na nossa percepção do que realmente importa. Quando a nossa mente está alinhada com a de Deus, podemos discernir a sua vontade em cada aspecto da nossa vida. E essa clareza dá-nos a confiança para seguir em frente com fé. Paulo descreve a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Isto não é por acaso. Viver segundo a vontade de Deus não é uma carga, é uma libertação. É viver na plenitude para a qual fomos criados. É encontrar paz em meio às tempestades e é experimentar o gozo de saber que estamos no caminho correto. Mas este caminho só se revela àqueles que buscam a renovação, àqueles que estão dispostos a deixar que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar e de viver. Romanos 12:2 oferece-nos um chamado claro: não te conformes, busca a transformação. E essa transformação só é possível quando deixamos que o Espírito Santo renove a nossa mente. Isto implica um compromisso diário de buscar a vontade de Deus em tudo o que fazemos, de questionar as nossas decisões à luz da sua palavra e de estar dispostos a mudar quando Ele nos pedir. Se desejas atrair o Espírito Santo à tua vida de maneira poderosa, começa por renovar a tua mente. Deixa que o Espírito Santo te mostre a vontade de Deus, que te guie para o que é bom, agradável e perfeito. Ao fazê-lo, não só viverás na plenitude que Deus tem para ti, mas também serás um canal através do qual o Espírito Santo pode agir neste mundo. Além disso, quando vivemos uma vida de confissão e arrependimento, tornamo-nos mais humildes e mais conscientes da constante necessidade da graça de Deus. Esta humildade aproxima-nos mais de Deus, pois nos torna dependentes da sua misericórdia em vez das nossas próprias forças. É nessa dependência que encontramos a verdadeira liberdade e a segurança de que, aconteça o que acontecer, estamos nas mãos amorosas do nosso Pai Celestial. Se sentes que algo na tua vida te está a frear, que o peso do passado é demasiado grande ou que tens estado a caminhar por um caminho errado, lembra-te de que há sempre uma saída.
A confissão e o arrependimento são as chaves que abrem a porta para uma nova vida em Cristo. Uma vida onde o Espírito Santo pode agir em ti de maneiras que nunca imaginaste. Não importa quão longe te sintas de Deus, há sempre um caminho de regresso. Confessa os teus pecados, arrepende-te com sinceridade e permite que Deus te limpe e te renove. Nesse ato de humildade e entrega, descobrirás que o seu amor e graça são maiores do que qualquer erro que tenhas cometido. Vivemos num mundo que muitas vezes tenta minimizar a gravidade do pecado, que justifica os erros e busca desculpas para as nossas faltas. No entanto, no meio desta cultura de justificação, a palavra de Deus oferece-nos uma verdade profunda e libertadora. A confissão e o arrependimento são as chaves que abrem a porta para a verdadeira liberdade e paz interior. Em 1 João 1, oferece-se-nos uma promessa que tem o poder de transformar as nossas vidas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este versículo não é só uma declaração teológica, é um convite direto a experimentar a graça e o perdão de Deus de uma maneira profunda e pessoal. É um lembrete de que a confissão e o arrependimento não são atos de fraqueza, mas passos poderosos para uma vida plena em Cristo. No mais profundo do nosso ser, todos anseiamos pela paz, mas muitas vezes carregamos com o peso do pecado não confessado, que nos rouba essa paz. O pecado não confessado cria uma barreira entre nós e Deus, uma barreira que nos impede de experimentar o seu amor na sua plenitude. A confissão é o primeiro passo para derrubar essa barreira. É o ato de reconhecer a nossa necessidade de perdão, de pôr a descoberto o nosso coração diante de Deus e de admitir as nossas faltas. Ao confessar, não só falamos dos nossos pecados, reconhecemos a nossa dependência da misericórdia divina. Este ato de humildade abre a porta para que Deus entre e faça a sua obra em nós, limpando-nos de toda a injustiça e restaurando a nossa comunhão com Ele. Mas a confissão não está completa sem o arrependimento. Sentir-se culpado implica mais do que sentir remorso. Implica uma mudança de direção, um giro completo no nosso caminho. É decidir abandonar os caminhos do pecado e caminhar na luz de Deus. Esta mudança é crucial, porque sem arrependimento, a confissão fica só em palavras. É o arrependimento que demonstra o nosso desejo sincero de viver segundo a vontade de Deus. Deus não só deseja que confessemos os nossos pecados, quer que nos afastemos deles, que vivamos na liberdade que Ele oferece. E é aqui que a promessa de 1 João 1:9 se torna tão poderosa. Quando nos arrependemos, Deus não só nos perdoa, mas também nos limpa, eliminando a mancha do pecado e renovando o nosso espírito. A promessa neste versículo é clara. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não é como nós. Ele não guarda rancor, não retém o seu perdão. A sua fidelidade é inquebrável e a sua justiça garante que aqueles que vêm a Ele com um coração arrependido serão perdoados e restaurados. Esta é uma das maiores esperanças que temos como crentes. Saber que por mais longe que tenhamos caído, podemos sempre voltar a Deus e encontrar nele um refúgio de graça. O seu perdão não tem limites e o seu amor é suficientemente grande para nos limpar de toda a injustiça, por mais profunda que seja. O versículo de 1 João 1 convida-nos a dar um passo valente e a arrependermos-nos. Não deixemos que o orgulho, o medo ou a vergonha nos impeçam de experimentar a liberdade que vem do perdão de Deus. Em vez de carregar com o peso do pecado, podemos entregá-lo a Deus e permitir que o seu Espírito Santo nos renove e nos fortaleça.
Se sentes que algo está impedindo a tua comunhão com Deus, não esperes mais. Toma um momento para refletir, confessa os teus pecados e arrepende-te sinceramente. Deus está à espera de braços abertos para te perdoar, te limpar, te restaurar e te encher da sua paz. Fica conosco até o fim. Cada versículo contém uma mensagem crucial que fortalecerá a tua fé em Deus e te aproximará ainda mais dele. Quinto, louvor e adoração. O louvor e a adoração são muito mais do que uma atividade dominical. São uma forma de vida que nos conecta profundamente com Deus e nos permite experimentar a sua presença de maneira tangível. Em Salmos 104, disse: Entrai pelas suas portas com ação de graças e nos seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Este versículo lembra-nos que o louvor é a chave que abre a porta ao coração de Deus, permitindo-nos entrar na sua presença com gratidão e reverência. Todos passamos por momentos difíceis em que as nossas preocupações, medos ou dor parecem avassalar-nos. Nesses momentos, o louvor pode parecer a última coisa em que pensamos. No entanto, é precisamente nesses tempos de luta que o louvor e a adoração se tornam as nossas armas mais poderosas. Ao louvar a Deus, mesmo em meio à adversidade, mudamos a nossa perspectiva dos problemas e focamo-nos na sua grandeza, no seu poder e no seu amor inquebrável. Imagina como seria a tua vida se, em vez de permitires que os desafios te derrotem, escolhesses elevar uma canção de louvor. Quando decides louvar a Deus no meio da tempestade, algo muda no teu interior. O peso dos teus problemas começa a diminuir e a paz que ultrapassa todo o entendimento inunda o teu coração. O louvor não é só um ato de gratidão. É uma declaração de fé que diz: Deus, confio em ti, mesmo quando não entendo o que está a acontecer. Talvez tenhas experimentado a frustração de orar por algo durante muito tempo e sentir que não há resposta. Nesses momentos, é fácil sentir-se desanimado ou duvidar se Deus está a ouvir. Mas o louvor lembra-nos que Deus é fiel, que Ele está a trabalhar nos nossos corações e nas nossas circunstâncias, mesmo quando não o vemos. Ao adorar, reconhecemos a sua soberania e a sua bondade, declarando que cremos na sua promessa de nunca nos abandonar. A adoração também nos aproxima mais de Deus, pois nos permite expressar o nosso amor e devoção de uma maneira que transcende as palavras. É um ato íntimo que nos ajuda a conectar com Deus num nível mais profundo, onde os nossos corações se alinham com a sua vontade. Quando adoramos a Deus com todo o nosso ser, algo belo acontece. As nossas preocupações desvanecem-se, as nossas prioridades reordenam-se e o nosso espírito renova-se. Além disso, o louvor não se limita a canções ou palavras. É um estilo de vida que se reflete nas nossas ações, em como tratamos os outros, em como enfrentamos os desafios e em como vivemos cada dia. Cada ato de bondade, cada gesto de amor é uma forma de louvor a Deus. Viver num estado de adoração constante transforma a nossa visão do mundo, ajudando-nos a ver a mão de Deus em cada aspecto das nossas vidas. Talvez te tenhas sentido distante de Deus, como se as tuas orações não chegassem a lugar nenhum, ou como se te custasse encontrar razões para louvar. Se é assim, convido-te a fazer uma pausa e a lembrares-te de todas as vezes que Deus foi fiel contigo. Às vezes, tudo o que se necessita é um simples obrigado para iniciar uma cascata de gratidão que revitaliza a tua alma e te reconecta com Deus. Não subestimes o poder do louvor para mudar o teu coração e a tua situação. Fica para continuar a ouvir o hábito número 6 que mudará a tua vida. Sexto, humildade e serviço. A humildade e o serviço são dois valores essenciais na vida cristã que nos permitem refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos.
Jesus mesmo nos deu o maior exemplo de humildade e serviço ao lavar os pés dos seus discípulos e entregar a sua vida por nós. Em Filipenses 2:3-4, Paulo exorta-nos: nada façais por egoísmo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, não olhando cada um só para o que é seu, senão cada qual também para o que é dos outros. Este versículo encapsula a essência do que significa viver uma vida de humildade e serviço. Numa cultura que muitas vezes celebra o egoísmo, a ambição pessoal e o sucesso a qualquer custo, a humildade e o serviço podem parecer contra-intuitivos, até desafiadores. Mas é precisamente nestes valores que se encontra a verdadeira grandeza e plenitude. A humildade não é fraqueza. É a força que provém de reconhecer que a nossa vida e as nossas habilidades são dons de Deus e que estamos chamados a usá-los para bendizer os outros. Talvez tenhas experimentado momentos em que te sentiste ignorado, sem receber o reconhecimento que achas merecer, ou viste outros ascender enquanto tu permanecias no mesmo lugar. Nesses momentos, é fácil cair na armadilha da comparação ou do ressentimento. No entanto, a verdadeira humildade ensina-nos a confiar que Deus vê cada ato de serviço, por pequeno que seja, e que o seu amor é muito maior do que qualquer reconhecimento humano. O serviço também nos oferece uma oportunidade única de nos conectarmos com os outros de uma maneira profunda e significativa. Quando servimos os outros, não só satisfazemos as suas necessidades físicas ou emocionais, mas também refletimos o amor de Cristo. É nesses momentos de serviço desinteressado que experimentamos a alegria genuína, que provém de dar sem esperar nada em troca. Talvez tenha sentido essa alegria depois de ajudar alguém que precisava e sabes como pode ser transformador servir os outros com humildade. Além disso, a humildade também nos liberta da carga do orgulho e da competição. Mantém-nos ancorados na realidade da nossa dependência de Deus e abre-nos a receber a sua graça em todas as áreas das nossas vidas. É possível que tenhas sentido alguma vez que a tua contribuição é pequena ou insignificante, que o que fazes não marca uma diferença real. Mas, no reino de Deus, cada ato de serviço, por mais pequeno que seja, tem um valor eterno. Deus usa as nossas ações humildes para impactar vidas de maneiras que nem sequer podemos imaginar. Quando servimos com amor e humildade, tornamo-nos as suas mãos e pés na terra, levando a sua luz a lugares escuros e o seu amor a corações necessitados. Além disso, a humildade e o serviço aproximam-nos mais de Deus. Quando nos inclinamos para servir os outros, estamos seguindo o exemplo de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. Ao viver desta maneira, não só nos parecemos mais com Ele, mas também experimentamos uma comunhão mais profunda com o seu Espírito. Sentimos a sua alegria, a sua paz e a sua presença em cada ato de amor e compaixão que realizamos. Num mundo que nos empurra constantemente a buscar a nossa própria glória, viver uma vida de humildade e serviço é uma declaração poderosa de fé. É dizer ao mundo que a nossa identidade e valor não provém do que alcançamos ou possuímos, mas do nosso propósito em Cristo e de como amamos os outros. O serviço também nos oferece uma oportunidade única de nos conectarmos com os outros de uma maneira profunda e significativa. Quando servimos os outros, não só satisfazemos as suas necessidades físicas ou emocionais, mas também refletimos o amor de Cristo. 7. Escutar a voz de Deus. Vivemos num mundo cheio de ruído, onde inúmeras vozes competem pela nossa atenção. As expectativas sociais, os conselhos bem-intencionados dos outros e os nossos próprios pensamentos e desejos. No meio deste caos, pode ser difícil discernir a voz de Deus.
No entanto, é precisamente neste ruído que mais necessitamos da sua guia clara e direta. Alguma vez sentiste-te abrumado por decisões importantes sem saber que caminho tomar? Nesses momentos, a capacidade de escutar e discernir a voz de Deus torna-se uma âncora segura. Escutar a voz de Deus não é só para uns poucos eleitos, é um direito e uma bênção que todos os crentes podem experimentar. Mas, como qualquer relação, requer tempo, paciência e prática. Talvez tenha sentido que Deus não te fala, ou que a sua voz é difícil de distinguir entre tantas outras. A realidade é que Deus está sempre a falar, mas necessitamos sintonizar o nosso coração e mente para o escutar. Isto requer que nos afastemos das distrações e busquemos momentos de quietude e reflexão, onde possamos focar-nos na sua presença e na sua palavra. O discernimento espiritual é crucial neste processo. Nem todas as vozes que escutamos vêm de Deus, e é essencial aprender a distinguir entre o que é divino e o que não é. Isto nem sempre é fácil, especialmente quando os nossos próprios desejos ou medos nublam o nosso juízo. No entanto, Deus deu-nos o Espírito Santo precisamente para nos ajudar neste discernimento. Ao passar tempo em oração, meditação e leitura das Escrituras, o nosso espírito sintoniza-se mais com o de Deus e começamos a reconhecer a sua voz com maior clareza. Talvez tenhas experimentado decisões em que, olhando para trás, te apercebeste de que uma pequena voz interior te estava a guiar numa direção específica e, ao segui-la, encontraste paz e confirmação nos resultados. Essa voz é a direção de Deus que se manifesta de maneiras súbitas, mas poderosas. Escutar e discernir a voz de Deus não significa sempre receber respostas audíveis ou espetaculares. Muitas vezes é um sentimento de paz, uma intuição forte ou uma alinhação perfeita com as Escrituras. No entanto, este processo requer intencionalidade. Não podemos esperar escutar a voz de Deus se não estivermos dispostos a parar, a silenciar as distrações e a buscar a sua presença de maneira ativa. Às vezes, isto significa desligar as nossas telas, afastar-nos do bulício diário e dedicar tempo a estar a sós com Deus. Nesses momentos de quietude, a sua voz torna-se mais clara e a sua guia mais evidente. Também é importante estar aberto e atento ao que Deus nos diz, mesmo quando as suas instruções não coincidem com os nossos próprios planos ou desejos. Escutar a voz de Deus requer um coração disposto a seguir a sua direção, mesmo que isso signifique tomar um caminho que não tínhamos considerado. Às vezes, Deus chama-nos a fazer coisas que desafiam a nossa lógica ou nos tiram da nossa zona de conforto. Mas confiar na sua voz leva-nos sempre ao lugar onde realmente necessitamos de estar. Se alguma vez te sentiste desconectado de Deus ou inseguro sobre as decisões que deves tomar, animo-te a buscar ativamente a sua voz. Não te desanimes se no início te parecer difícil. Como qualquer relação, a comunicação com Deus aprofunda-se com o tempo e a prática. À medida que aprendes a escutar e a discernir a sua voz, descobrirás uma paz e uma clareza que não podes encontrar em nenhum outro lugar. 8º, perdão e reconciliação. O perdão e a reconciliação são fundamentais para a nossa saúde espiritual e emocional e são pilares essenciais na nossa relação com Deus e com os outros. Em Mateus 6:14-15, Jesus ensina-nos uma verdade profunda e desafiadora. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Este passo não só sublinha a importância do perdão, mas também nos mostra como o nosso próprio bem-estar espiritual está ligado à nossa capacidade de perdoar os outros. O perdão não é um sinal de fraqueza,
nem significa justificar o mal que foi feito. O perdão é um ato de libertação tanto para ti como para a pessoa que te magoou. Perdoar alguém pode ser uma das coisas mais difíceis que nos é pedido para fazer, especialmente quando a dor é profunda e parece que o outro não merece ser perdoado. No entanto, o perdão não é só para o benefício do outro, é um presente que damos a nós mesmos. Ao perdoar, rompemos as correntes que nos prendem à dor, permitindo que o nosso coração se liberte da amargura que pode envenenar as nossas almas e as nossas relações. Talvez te tenhas encontrado preso num ciclo de ressentimento, sentindo que os teus erros te definem ou te separam de Deus. A verdade é que Deus está sempre disposto a receber-nos de braços abertos, pronto para restaurar o que foi quebrado. A reconciliação não significa sempre que as coisas voltarão a ser como antes, mas significa que estamos dispostos a deixar que Deus restaure o que foi quebrado, começando pelo nosso próprio coração. O processo de perdão também nos humilha e nos lembra da nossa própria necessidade da graça de Deus. Todos falhamos, todos necessitamos de ser perdoados, e quando nos lembramos de quanto Deus nos perdoou, torna-se mais fácil estender esse mesmo perdão aos outros. A verdade é que o perdão é mais do que uma opção, é um mandato divino que nos liberta e nos aproxima mais da imagem de Cristo. Muitas vezes, o perdão é o primeiro passo para a reconciliação, que é a restauração da relação. No entanto, a reconciliação requer duas partes dispostas, e às vezes essa outra parte não está pronta ou não quer participar no processo. Mesmo assim, o nosso chamado é perdoar de coração, deixando nas mãos de Deus a cura completa da relação. A reconciliação nem sempre é imediata, mas o perdão é um ato que podemos escolher hoje e que pode ser o começo de algo novo e belo. É possível que te tenhas encontrado numa situação em que a reconciliação parece impossível, onde as feridas são demasiado profundas e as relações demasiado quebradas. Nesses momentos, é importante lembrar que nada é impossível para Deus. Ele é um Deus de milagres, capaz de restaurar até as relações mais quebradas. Mas o nosso papel é estarmos dispostos a perdoar e a buscar a paz, confiando que Ele fará o resto. Perdoar e buscar a reconciliação não só transforma as nossas relações com os outros, mas também transforma a nossa relação com Deus. Aproxima-nos mais do seu coração, um coração que perdoa, que ama sem limites e que está sempre disposto a restaurar. Portanto, se estás a lutar com o perdão, animo-te a dar esse passo valente hoje. Não permitas que o ressentimento e a amargura continuem a roubar a tua alegria. Deixa que Deus tome o controle, permitindo que o seu amor cure as tuas feridas e abrindo o teu coração ao milagre da reconciliação. 9. Viver em comunidade com outros crentes. Viver em comunidade com outros crentes não é só uma opção agradável. É uma necessidade espiritual que nos fortalece, nos inspira e nos ajuda a crescer na nossa fé. Em Hebreus 10, 24 a 25, somos exortados: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Este passo sublinha a importância de não caminhar sós na nossa jornada espiritual, mas de buscar ativamente a comunhão com outros que partilham a nossa fé. Todos experimentamos momentos em que nos sentimos sós, onde parece que as nossas lutas e desafios são demasiado grandes para carregar sozinhos. Nesses momentos, a tentação de isolar-nos pode ser forte. Talvez tenhas pensado que ninguém entenderia por aquilo que estás a passar, ou que é mais fácil gerir tudo sozinho. Mas a verdade é que Deus nos criou para viver em comunidade, para nos apoiarmos e para caminhar juntos nesta jornada de fé. A comunidade não é só um lugar para receber apoio,
mas também um espaço para dar e partilhar. Talvez te tenhas encontrado numa situação em que a tua fé era fraca, mas o testemunho de outro crente te inspirou e te lembrou da fidelidade de Deus. Ou talvez tenha sido tu quem, através da tua experiência e fé, animou alguém que estava a lutar. O serviço também nos oferece uma oportunidade única de nos conectarmos com os outros de uma maneira profunda e significativa. Quando servimos os outros, não só satisfazemos as suas necessidades físicas ou emocionais, mas também refletimos o amor de Cristo. A comunidade ajuda-nos a manter-nos firmes quando as tentações são fortes e dá-nos a fortaleza para seguir em frente quando nos sentimos fracos. Talvez tenhas passado por uma fase em que te afastaste da comunidade, talvez devido a desilusões, mal-entendidos ou simplesmente porque a vida se tornou demasiado ocupada. Se te sentiste desconectado ou só na tua caminhada com Deus, animo-te a buscar ativamente uma comunidade de fé. Não te conformes com viver uma vida cristã isolada quando há tanto a ganhar ao estar em comunhão com outros crentes. O serviço também nos oferece uma oportunidade única de nos conectarmos com os outros de uma maneira profunda e significativa. Quando servimos os outros, não só satisfazemos as suas necessidades físicas ou emocionais, mas também refletimos o amor de Cristo. Portanto, enfrenta as montanhas na tua vida com valentia, sabendo que não estás só. Deus está contigo, sustentando-te e agindo a teu favor. Que a paz de Cristo encha o teu coração e que experimentes o seu poder de maneira tangível em cada área da tua vida. Que o Senhor te abençoe abundantemente, que fortaleça a tua fé e que te dê a graça para viver com a confiança de que, nele, tudo é possível. Lembra-te de inscrever-te no nosso canal. Não só receberás conteúdo que enriquecerá a tua vida, mas também farás parte de uma comunidade que busca crescer e caminhar de mãos dadas com Deus.